2 vitórias em 30 jogos já virou nível Real Madrid e Leganés, diz Otávio Neto, vascaíno, narrador da TNT Esportes. E ó, eles já cravam. Final já está garantida. Flamengo e Fluminense estão na final. É isso aí o que a rapaziada do De Sola traz pra gente. Se liga só nesse corte. De um lado, o Fluminense passou, né? Porra, varetada, 4-0. Teve gente dizendo que a diferença entre Vasco e Flamengo era maior do que Fluminense e Volta Redonda, né? Mas tudo bem. Teve gente. E, do outro lado, acho que foi o grande confronto, né? Do Carioca, meio que até agora. Então, acho que mais pelo que aconteceu antes. Torcida xingando a outra, acusando o Vasco de colocar no campo sintético para tirar um pouco a disparidade de elenco, de futebol. Otávio, eu queria saber o que você achou disso e do jogo em si. Sobre o jogo, cara, eu acho que o Vasco assim, fez um jogo muito melhor do que o da fase anterior, que foi, no primeiro tempo, um time extremamente covarde. Acho que tentou ali da maneira que dava, tornando o jogo mais violento, mais físico no início e tal. O primeiro tempo do Vasco foi bem bom, Tata. Cara, assim... competiu, pô. Vide as circunstâncias, né? Competiu. Vídeo que o Vasco tem... e que tende a melhorar com os reforços e tal, mas ainda é uma discrepância muito grande. O Flamengo tem um dos seus melhores times, elencos da história, de mais de 120 anos de Vasco e Flamengo, e o Vasco tenta voltar do seu pior momento da história, cara. O futebol é cíclico, pô. Você vai estar vendo aí o Bruno Henrique na tela? O Bruno Henrique chegou a 10 gols contra o Vasco. Você sabe quantos gols o Dinamite tem contra o Flamengo? 29, pô. E jogando contra Zico, contra Júnior, contra Leandro, contra Adílio, contra Andrade, contra o maior Flamengo da história. Então, assim, o futebol, ele é cíclico. O problema do Vasco é que esse ciclo horroroso já tá durando 25 anos. Não passa. Entendeu? Em 25 anos, o Vasco conquistou uma Copa do Brasil e 3 cariocas, pô. Teve um brasileiro tirado, né? Pelo Péricles Bassols. Para com isso. Puta que pariu. Eu não vou nem colocar na conta. Tô colocando só uma Copa do Brasil. Tô colocando só uma Copa do Brasil e 3 cariocas. E aí, pô, a gente tem aqui, ó, um botafoguense e um corintiano, beleza? Pra provar que o futebol é cíclico e assim espero tentar me apegar a isso. Lógico que é. Pô, o Corinthians passou 22 anos na fila sem conquistar um título, né? Entre 55 e 77, não é isso? 55, 77, isso aí. Venceu 54 e foi vender o Paulista em 77. O Botafogo no ano passado sai de uma fila de praticamente 30 anos, pô, 29 anos. Nesse período ganhou o quê? Quantos cariocas? 4 cariocas, então. O Corinthians caiu em 2007 e foi campeão mundial em 2012. As coisas são rápidas. É basicamente a mesma coisa, entendeu? É porque assim, pô, você vai dizer, não tem precedente na história. Tem precedente na história, só que é triste, cara. E, nos últimos 30 jogos, o Vasco ganhou 2. É horrível isso, cara. Isso é péssimo, mas é fruto disso tudo que eu tô falando. Isso é o melhor time da história deles. O melhor time da história do Flamengo nesse período. E o Vasco, o pior time da história do Vasco nesse período. É que 2 vitórias em 30 é tipo Leganés contra o Real Madrid, tá ligado? Espanhol e Barcelona. É foda. Cara, eu vi o Botafogo também, o pior Botafogo da história nessa época do melhor Flamengo da história. Tanto é que ali, tipo, 2022 pra trás, era Fla-Flu, gente. Era Fla-Flu que girava o Rio de Janeiro, porque o Flamengo era porrada no Vasco e Botafogo direto. O Botafogo na Série B, Vasco na Série B, o que sobrava era no Carioca e tal. Agora o Botafogo, porra, tá bem pra caralho, mudou. Mas, de fato, mano, é uma parada que, assim como o Otávio falou, irmão, vira um bagulho que a saída pro time que tá pior, que no caso é Botafogo e Vasco, é um bagulho físico, é porrada. Que aí você consegue igualar o jogo. E eu vi isso acontecendo várias vezes. Às vezes ganha, mas a maioria das vezes é o Flamengo um time muito melhor. E aí, porra, parabéns ao Flamengo mesmo, caralho. Tá certo, maneiro. E, irmão, o que sobra pro time, assim, na minha visão, era dificultar por meios físicos. E aí era um jogo pegado, um jogo, porra, que não faz a bola girar, né? Porque aí o Flamengo sai muito na frente. Aí não dá na bola, sai na pancada. É isso mesmo? Cara, aí é golpe baixo, né?
não consegue jogar de maneira física, entendeu? Não tem ninguém de velocidade no time. Agora que chegaram os pontas aí, chegou o Lloyd, chegou o Nuno, enfim, o Vasco vai tentar. O cruzamento de letra dele, você ficou muito puto ou não? Não fiquei puto não, cara. Achei que foi uma tentativa ali. Ele entrou no jogo tentando botar uma fumaça. Só que o time, faz um salseiro ali, o time já tá intrínseco em uma maneira de jogar que não tem ponta, sabe? Então muitas vezes ele passava para receber em velocidade e não davam a bola nele, porque já estão acostumados a jogar dessa maneira, medíocre ali de passezinho curto e tentar uma bola aérea lá pro Verratti, entendeu? Porque é muito tempo já sem ninguém de velocidade de escape, pô. Cara, então, rapidamente falando sobre a alteração de mando de campo, né? Que não foi uma alteração de mando, mas o Vasco tentando exercer o mando de campo, que foi algo que eu acabei não opinando por aqui, mas falei nas redes sociais e tal. Eu acho que a diretoria do Vasco acertou, né? Mas o Vasco está sendo controverso nesse sentido, né? Porque quando o Vasco quer jogar no Maracanã e tal. Vale lembrar, Carioca do ano passado, semifinal, Vasco e Nova Iguaçu, qual que era o argumento do Flamengo, enfim, da concessão do Maracanã, para esse jogo não acontecer lá, e o mando era do Nova Iguaçu, vale lembrar. 2 dias de jogos seguidos ferra o gramado, né? Dessa vez não ferraria, né? Então, assim, quando convém, né, faz sentido jogar lá. E, assim, é com muito pesar, cara, que eu digo hoje que o Maracanã é o estádio do Flamengo, cara. E isso é fruto do quê? E a culpa não é do Flamengo, tá? Não é do Flamengo, não é do Fluminense, porque isso é fruto do que o poder público fez nos últimos 7 anos, desde 2019, com permissão de uso, termo de permissão de uso sendo renovada, porque ali, a 2018 já era um bagulho meio encaminhado para esse lado, né? Então assim, o Maracanã hoje, infelizmente, não pertence mais ao Botafogo, não pertence mais ao Vasco, pertence ao Flamengo e um pouco ao Fluminense, né? Porque esse termo de permissão de uso ele foi sendo renovado a cada 6 meses, a cada 6 meses, a cada 6 meses, com o Flamengo e o Fluminense colocando ali obrigatoriamente por contrato um investimento irrisório no Maracanã. Estavam dando o Maracanã para eles, né? E agora, no fim do ano passado, isso foi renovado por 20 anos, numa concessão em que o Flamengo tem 65% de toda a renda do Maracanã e o Fluminense 35%. Então, é o estádio do Flamengo, cara. Infelizmente, o Maracanã de hoje não é mais o Maracanã antigo. Então, o Vasco não quis que o Flamengo jogasse 2 jogos em casa. É só isso, não é, a gente vai tentar dificultar, vamos botar na grama sintética para causar algo diferencial. Não, o Vasco só não quis jogar 2 jogos na casa do Flamengo. Tá? Essa é uma discussão muito mais profunda, mas enfim, só dando a minha opinião aqui. O que é justificável, né? O que é justificável? Não tem como você contra-argumentar contra isso. O Vasco não queria jogar no campo do Flamengo, beleza? Perfeito, o Vasco quer jogar no Engenhão porque a torcida não vai, quer jogar lá no Newton Santos porque o gramado é sintético. Não é isso, cara. O Vasco queria jogar em São Januário, não pode. Vamos arrumar um outro estádio que não seja o Maracanã, então. O Vasco quer jogar no Maracanã sempre? Quer, contanto que não seja contra o Flamengo, porque lá é o estádio deles, hoje, infelizmente. Na história não foi, né? Mas hoje é. Isso aí, rapaziada. Essa mesa aqui, tudo anti. Corintiano, botafoguense e vascaíno. Então, normal falar alguma coisa aí do Flamengo, né? Falar mal do Flamengo, né? Uma coisa que eu achei muito interessante aí, que me saltou os olhos, é eles falarem que não dá na técnica, desce a pancada. E foi isso que aconteceu no jogo contra o Vasco, no sábado. E também foi isso que aconteceu no jogo contra o Botafogo. O Botafogo desceu a pancada, tanto é que teve confusão, né, no Flamengo. Então, isso aí para mim é golpe baixo, é jogo sujo. Outra coisa que me saltou os olhos aí foi eles falarem que o Flamengo contra o Vasco já está se tornando Real Madrid e Leganés, Barcelona e Espanhol. A disparidade está muito grande, muito grande. E eles, tenho certeza, que estão com medo
por um futuro bem próximo, para a sequência dos anos do Flamengo e dos times cariocas. Ó, deixe seu comentário, o que você achou do Otávio Neto falando do Certezas também e do corintiano aí. Deixe seu comentário, deixe aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu fico por aqui, até a próxima, valeu!